Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso diário de nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, rapidamente a questão das indulgências, né? O que é indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. Remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. Isso aqui é importante, né? Os pecados já perdoados. Remissão, né, da pena temporal, que a autoridade eclesiástica concede ou pode conceder aos vivos e aos defuntos a partir do tesouro da igreja. O que é o tesouro da igreja? São os méritos e as satisfações infinitas de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os méritos e as satisfações de Nossa Senhora e dos santos. A questão da indulgência é importante compreender. Bom, primeiro, para a gente poder tirar um proveito correto disso, depois também para acessar a bobagem dos protestantes com relação às indulgências. Porque ou é uma ignorância muito grande sobre o assunto, ou má fé. Qual era a questão, né, das indulgências na época de Lutero? Qual foi o fato, né, principal? Bem, o fato era o seguinte: a Basílica de São Pedro, em Roma, o centro, portanto, da igreja, né, estava caindo aos pedaços. Era a Basílica ainda constantiniana. Bom, é formada aqui e acolá, quer dizer, que datava do século IV, praticamente 1000 anos, né, ou mais de 1000 anos. Então, era a Basílica de São Pedro, da época de Constantino, do imperador Constantino, Basílica Constantiniana, com mais de 1000 anos. Então, se resolveu construir uma outra basílica. Para isso, evidentemente, é preciso arrecadar fundos, né? É preciso de dinheiro. Dar dinheiro para a construção de uma igreja católica é uma obra boa. É uma obra meritória. Eu contribuí com a construção de uma igreja. Sendo uma obra boa e meritória, é passível de indulgência. A igreja pode, né, atrelar uma obra boa, uma obra meritória, à indulgência, à remissão da pena temporal. Uma oração, a visita ao cemitério, rezar pelos defuntos, como vai ser agora no dia 2 de novembro, né? No dia de finados. Dar uma esmola em determinado dia. A igreja pode atrelar uma boa obra, se ela quiser, uma indulgência. Então, doar dinheiro para a construção, para a recuperação da igreja mais importante da cristandade, então, a isso pode ser atrelada uma indulgência. Então, não tinha história nenhuma de comprar o céu. As indulgências, o pessoal estava comprando o céu, dava o dinheiro e ia para o céu. Zero. Porque a indulgência supõe que a pessoa já esteja indo para o céu, porque ela já tem os pecados perdoados. A gente falou, indulgência, a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados.
para adquirir indulgência tem que estar em estado de graça. Ao menos no momento em que se conclui toda a obra para alcançar a indulgência. Então não era que dava o dinheiro para construir a Basílica de São Pedro ou para alguma outra boa obra, e por causa disso meu pecado ficava perdoado e assim eu ia para o céu. Não, o pecado já estava perdoado no confessionário, resta a pena a pagar, a pena temporal a pagar pelo pecado, e essa pena poderia ser diminuída ou paga com essa boa obra. Então não tinha nada a ver com comprar o céu, absolutamente. E isso Lutero sabia, que foi muito bem explicado para ele, pelos teólogos que foram lá tentar resolver o problema, quando ele começou a se revoltar, né? Se fala muito em reforma protestante, reforma é de Santa Teresa d'Ávila, né? São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, né? Ajudou numa boa reforma da igreja. São Felipe Neri na reforma de Roma, espiritual, que o Lutero fez uma revolução, uma revolta. Isso foi muito bem explicado por teólogos, né? Em particular pelo teólogo Caetano, que é um dos maiores teólogos da época e de todos os tempos, inclusive, um dos grandes comentadores de São Tomás, né? Tomás de Vio Caetano, né? Dominicano. Então não tinha história nenhuma de comprar o céu. Isso é besteira, né? Pura e simplesmente. Tinha abusos aqui e acolá? Tinha, é evidente. Mas o abuso das indulgências não impede que a indulgência esteja bem fundamentada e que ela possa ser legitimamente usada. Como diz o velho adágio, o abuso não impede o uso, né? Tem abuso litúrgico na missa? Só o que tem, então vamos proibir a missa? Não. Tem que corrigir os abusos. Então, as indulgências são plenamente legítimas, ainda que tenha havido abusos, né? Isso de fato houve. Possa ter havido um certo comércio com as indulgências? Pode, né? Mas um abuso e que a igreja se levantou contra. Bom. Então, houve várias disputas, né, com Lutero mostrando a real natureza das indulgências e ele nunca aceitou, porque o problema, no fundo, não era nada disso. Né? O problema não era indulgência. A indulgência foi um pretexto mais chamativo para ele arrebanhar seguidores, né, revoltosos. O problema de Lutero é teológico de fundo. Né? Inclusive, tem isso um problema espiritual dele. Né? O demônio sempre tenta potencializar o mal, então de um problema pessoal, dos escrúpulos de Lutero, vai tirar toda uma teologia completamente errada, né? De que então é impossível não pecar, então não preciso perdão dos pecados, não preciso das boas obras, basta a fé e assim por diante. Lutero era contra as indulgências também por causa disso. Se não é possível o perdão dos pecados, quanto mais o perdão da pena temporal dos pecados. Lutero não podia admitir isso. Para ele isso é uma blasfêmia, etc. Bem, então a igreja tem poder de conceder indulgências. Tudo que ligar no céu será ligado na terra, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Disse Nosso Senhor a São Pedro, mesmo aos apóstolos, sob São Pedro. Se a igreja pode perdoar os pecados quanto à culpa, que é o mais importante, por que não poderia, aproveitando-se dos tesouros da satisfação infinita de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, dos santos, perdoar quanto à pena temporal, que é muito menos do que a culpa? Não seria muito razoável. A igreja sempre ensinou isso, em particular no Concílio de Trento. Aqui nessa parte dos sacramentos nós temos mencionado muito o Concílio de Trento. Não pensar em hipótese nenhuma que a igreja elaborou então a doutrina sobre o sacramento, sobre a indulgência, no Concílio de Trento. Não. Como houve contestação, revolta, contra a teologia sacramental, contra a doutrina dos sacramentos da igreja, a igreja afirmou de modo claro e definitivo no Concílio de Trento, que ela sempre afirmou ao longo dos séculos anteriormente. Bem, no direito canônico,
São especificadas as pessoas que têm o poder de conceder indulgências, sobre quais condições, em que circunstâncias, não é? Evidentemente o Papa, em primeiro lugar, os bispos, nas circunstâncias em que o Papa permite, etc. O poder de conceder indulgências depende do poder de jurisdição. Vocês lembram daqueles 3 poderes, né, sacerdotais, que não são executivo, legislativo e judiciário, né? Poder de ordem, poder de jurisdição e poder de magistério, certo? Então, o poder de conceder indulgência está ligado ao poder de jurisdição, né? E dependendo das regras colocadas no direito canônico, que são regras que podem, inclusive, variar com o tempo, certo? Para ganhar uma indulgência, é preciso ser batizado, que não esteja excomungado, que esteja em estado de graça, ao menos no final da obra prescrita, que tenha intenção de ganhar a indulgência, que cumpra as obras prescritas no tempo determinado, do modo determinado, conforme a concessão da indulgência. Então, é preciso ser batizado, que não esteja excomungado, que esteja em estado de graça, ao menos ao final da obra prescrita, que tenha intenção de ganhar a indulgência, que cumpra as obras prescritas no tempo determinado, no modo determinado, na concessão da indulgência. O que significa aqui? Está em estado de graça ao menos no final da obra prescrita. Bom, digamos que justamente durante toda a 8ª, né, entre aspas, na semana que se segue ao dia de finados, é possível lucrar uma indulgência plenária para os finados. E, para lucrar a indulgência plenária, então eu tenho que visitar um cemitério, né, fazer algumas orações prescritas, rezar também pelo Papa. O que acontece? Eu posso ir ao cemitério ainda, tem que confessar para ter uma indulgência plenária e comungar. Quando eu for ao cemitério, pode ser que eu ainda esteja em pecado mortal, certo? E eu faço lá as obras prescritas no cemitério, mas depois eu vou confessar, vou comungar, e aí eu vou estar em estado de graça, quando terminar de cumprir todos os requisitos para obter essa indulgência, certo? Então, está em estado de graça, ao menos no final da obra prescrita. Então, são as condições gerais para conseguir indulgência. Para conseguir indulgência plenária, é necessário, além disso, o desapego de todo o pecado, mesmo venial, quer dizer, tem que estar arrependido de todos os pecados, mesmo veniais, porque a indulgência plenária é a remissão, o perdão de toda a pena temporal. Então, eu tenho que estar arrependido de todos os pecados, mesmo os veniais. Então, para a indulgência plenária, é necessário o desapego de todo o pecado, mesmo venial, confissão e comunhão dentro de 8 dias, antes ou depois da obra a ser cumprida. Então, fui no cemitério, ainda tenho 8 dias para confessar e comungar. Certo? E, além disso, para a indulgência plenária, a oração nas intenções do sumo pontífice. Quando fala orações da intenção do sumo pontífice, não é o que está na cabeça do Santo Padre nesse momento. Certo? São intenções já determinadas pela glória da Igreja, né, pela conversão, né, dos infiéis, dos hereges, etc. São intenções já pré-estabelecidas. Com uma só confissão é possível lucrar várias indulgências. Se eu me confesso dia 1º de novembro, essa confissão vai valer para ganhar indulgência todos os dias seguintes, entendeu? Para os finados, para os defuntos. Essa indulgência, na verdade, é aplicada para um defunto por vez. Então, do dia 1º ao dia 8 de novembro, basta eu fazer uma confissão aqui no dia 1º, e essa confissão vai ser suficiente para obter indulgência em todos os outros dias. Todavia, é preciso comungar para cada indulgência plenária, certo? Então, se eu quero obter indulgência todos esses dias aqui, eu tenho que comungar em cada um desses dias. Ou 8 dias depois, etc. Como também tenho, para cada indulgência plenária, rezar nas intenções
do Papa e ao cemitério. A confissão equivale para mais de uma indulgência plenária. Hoje se tem indulgência plenária e indulgência parcial, e é a única divisão que existe nas indulgências. Inclusive, existe o manual de indulgências, certo? Inclusive, está disponível assim, na internet, em PDF, em português. Quem quiser ter uma ideia das obras que tem indulgência plenária. Então, hoje tem essa divisão, indulgência plenária e indulgência parcial. Indulgência plenária é a remissão de toda a pena temporal. A indulgência parcial é a remissão de parte da pena temporal. A indulgência parcial vai ser a remissão de quanto dessa pena? Ninguém sabe. Porque mudou o sistema, né, com o Papa Paulo VI de indulgência, terminou se tornando algo muito objetivo. Vocês pegarem os livros antigos, mesmo acho que no missal aí, acho que ainda tem isso, né, esse missalzinho aí dos fiéis, a cada obra indulgenciada era atrelada uma quantidade de dias específico de indulgência. 300 dias, 1000 dias, 5 anos, 100 anos, 300 anos de indulgência. O que é isso? É 300 anos a menos no purgatório? Não. Eram 5 dias, ou 300 dias de uma penitência séria. Então, aquela indulgência equivalia a 100 dias de uma penitência séria, em reparação pelo pecado. Certo? E aí você tinha uma noção da obra, do valor da obra nela mesma. Tal oração vale 300 dias. Tal oração vale 5 anos. Opa. Tem uma diferença objetiva aqui, então, mesmo nas orações. Não depende só da minha disposição subjetiva. Certo? Hoje não, é indulgência plenária, sem maiores especificações. Então, torna a coisa muito subjetiva. Né? Antes, uma coisa mais objetiva do que hoje. Inclusive, às vezes, muito genérico, né? No próprio manual de indulgência, com relação à indulgência parcial, qualquer coisa assim é meio que indulgência parcial, entendeu? Se você faz com certa devoção. Antigamente era bem delimitado e bem mais objetivo. Bem, sobre as indulgências parciais, né? Há 4 concessões no manual de indulgências, que são as seguintes. Primeira, concede-se indulgência parcial ao fiel que, no cumprimento de seus deveres e na tolerância das aflições da vida, ergue o espírito a Deus com humilde confiança, acrescentando alguma piedosa invocação, mesmo só em pensamento. Então, indulgência parcial. Bem genérico. Concede-se, segunda concessão, concede-se indulgência parcial ao fiel que, levado pelo espírito de fé, com o coração misericordioso, dispõe de si próprio e de seus bens no serviço dos irmãos que sofrem falta do necessário. Terceira disposição para a indulgência parcial. Concede-se indulgência parcial ao fiel que se abstém de coisa lícita e agradável em espírito espontâneo de penitência. Assim, muito genérico, qual o valor realmente isso aqui? Quanto de remissão eu vou conseguir? Então, é puramente subjetivo, só depende da minha disposição e não tenho nenhuma indicação de uma obra em si mesmo. E isso aqui é evidente, né? Tudo que eu fizer com certo espírito, por caridade, por amor a Deus ou por alguma virtude sobrenatural, no fundo, é uma certa reparação pelo meu pecado também. Pela própria natureza das coisas. Concede-se indulgência parcial, 4ª concessão, ao fiel que de forma espontânea dá abertamente testemunho da fé diante de outros nas circunstâncias particulares da vida cotidiana. Então, as condições para indulgências parciais atualmente são bem genéricas, bem amplas, o que nem ajuda muito. Não dispõe, não incentiva as almas a buscar essas indulgências. Uma coisa tão vaga, tão genérica, a pessoa não esquece. Não se lembra.